o dia. Hoje, 26 de agosto de 2022, são 8h39 da manhã. Puxa vida! E o dia está bonito, verdade. E o que Deus pediu? Puxa vida, Deus pediu. Deus é Deus. Sim, o que Ele me pediu, santo. O que Ele me pediu. Devo eu, de fato, pensar. Pensar. Pensar me convida a desmembrar. Desmembrar me convida a buscar. Sim, motivos. Motivos para eu sentimentilizar. Puxa vida. O que significa sentimentilizar? Ou poderia sentimentar. Mas o que iria importar? O que iria importar? É isso. Por que, santo, é melhor começar? Não. Voltando. 1, 2, 3, gravando. Olá. Há pouco eu estive conversando e com Deus eu estive acordando. No tete a tete nós estivemos conversando. E ele me disse. E 2 pontos. Santo. Vamos desenrolar. O quê? A fita. Olha, quando era o tempo de fita cassete no lugar, imagine a trabalheira que era. Você gravar, voltar e se esforçar para não errar. Mas descobriram mesmo que errar era algo que poderia ser aproveitado. Bem verdade que não é assim tão fácil. Nem tudo que é gravado pode ser aproveitado. A questão é que a gente não tinha mesmo por que se ocupar. Não, o dinheiro estava lá. Sim, a gente ia poder mesmo. A gente ia poder gastar. Por que a gente iria se ocupar? Sim, com a fita. Sim, por que a gente iria de fato ter essa trabalheira de aproveitar? Ali não havia fundo. Não havia fundo para a gente se limitar. Desde que a gente viesse a trabalhar e desse resultado. Ninguém nunca esteve a falar que era preciso economizar. A matéria, economia, nunca esteve de fato ali a passar. Era inexistente. É o mesmo que você solicitar o padre para economizar, no rezar. E o que isso vem de fato a casar? É isso. São coisas que fogem do pensar. Sim, o verbo pensar, quando a gente começa a estudar verbo no lugar, dizem, ou se diz, fala-se, que o verbo pensar é da primeira conjugação. Imagine você falar que você não precisa pensar em economizar, que também é da primeira ligação. E que você pode tudo gastar, que também é da primeira ligação. Basta você, de fato, conta. Basta você, de fato, fabricar. E também da primeira conjugação. Resultado no lugar. E poderia até usar o hangar.
À vontade você poderia de fato ficar. Olha, angar. Angar poderia ser verbo, porque é verbo angariar. Verbo angariar. Sabe quando a gente precisou mesmo buscar o sentido de economizar? Aí a gente logo pensou, não, a gente tem verbo. A gente tem verbo no lugar e a gente vai usar o verbo angariar. Angariar. Angariar, de fato, fundo. Fundo de pensão. Pensionista. Pensionista não tende a reclamar. Pensionista sabe que o dinheiro dele ele estará a ganhar. Se bem que você imaginar fundo de pensão no hangar é algo assim. Puxa, mas Deus disse. Deus disse, vamos voltar. Vamos voltar. Esse vídeo é para, de fato, leigo. Leigo se informar. Puxa, leigo se informar. Então vamos, de fato, voltar. Olá. Eu queria falar, sim, que existe verbo de ligação no lugar. Os verbos de ligação são de primordial importância a gente usar. Ser, estar, continuar, permanecer, parecer e também é preciso saber entender. Sim, porque é preciso a gente querer ver. Olha, quando eu sento para assistir TV, eu tenho que saber exatamente o que está a acontecer. Que é para a TV não me envolver, e de repente eu vou ser um papel higiênico capaz da TV o quê? Oferecer. Aí eu poderia até dizer, puxa vida, neve até eu poderia ser. A questão é que você ser neve não é uma coisa assim simples de se entender, não. A neve pode derreter. E quando você entender que a neve pode derreter, imagine ser neve. Sim, imagine você ser neve. Sim, no seu próprio entender. Sim, porque se você não pode ter. Se você de fato for ser neve, se você não pode ter. Você não pode dizer assim, olha, se eu me eleger, olha, a gente vai ter que se entender e algumas coisas a gente vai ter que rever. A gente não vai mais poder usar fundo de participação para a TV tudo fazer. A gente vai ter que, de fato, ensinar a criança a ler. Olha, a gente vai ter que, de fato, buscar uma maneira de sobreviver. A gente vai ter que barrar o fundo da TV. Não dá para a TV querer o tempo todo dizer como é que a gente tem que ser. Isso a gente precisa mesmo rever. Um dia a TV está a nos favorecer. No outro dia ela está a nos desmerecer. A gente não sabe como sobreviver. A gente perdeu até a chance, a oportunidade de se ver. Ah, mas neve a derreter. Neve a derreter. E quando a gente viu que a neve estava a convencer quem aqueles, quer dizer, aqueles que neve estava a convencer, aqueles que queriam ser uma espécie, uma espécie de nascer. Sim, era preciso ter o direito de nascer. Sim, livre você poderia ser. Não dava para você, de fato, viver conforme o outro estava a lhe dizer. E o seu direito de querer. Sim, a questão é para quem sabe ler.
Sim, quem sabe ler, senta diante da TV e fica assim, santo Deus. Eu vou ter que de fato viver, eu vou ter que de fato dar um trocadinho para a TV. A TV está de fato, olha, a TV eu não sei, a TV, olha, eu não sei. Aí você vê mesmo, que você vai se aborrecer. Olha o que você disse, eu vou ter que de fato sentar com meu advogado, eu vou ter que de fato conversar e buscar um meio dele me ajudar. Ele pode ter gente influente lá, algum serviço prestado para eu poder ao menos sentar em algum lugar e poder me aposentar, porque do jeito que a TV está, ela vai me esmagar. Eu não vou ter nem mesmo o direito de uma certidão de óbito tirar. Já já vão me matar. Imagine mesmo você ficar, sim, a velejar. Imagine você ficar a velejar em alto mar. E aí você, até você pensa mesmo, não, você insiste em pensar. Não, não é possível que alguém não vai, de fato, me tirar. Sim, veleiro não é uma coisa para assim, a gente jogar em alto mar e lá mesmo ficar. Não, veleiro costuma entrar e ali costuma passar uma viagem aqui, outra acolá. Mas você jogar veleiro em alto mar para o outro, de fato, você esmagar ao ponto do outro, o outro não tem nem força para gritar. Imagine neve. Se imagine neve a condensar. Neve a condensar, neve a condensar. Leite moça, neve a virar. Leite moça, neve a virar. Leite moça, neve a virar. E aí, de fato, um relatório chegar. Dizendo, olha, neve vai ganhar. E aí, você, de fato, terá certeza. Não, você terá certeza de que você pode tudo realizar. Você chegar, sentar, um acordo, firmar e falar. Santo Deus, tem certeza que neve esteve a agradar, caiu no gosto popular, ao ponto de condensar e leite moça virar? Tenho certeza. Tenho certeza, eu não estou enganado. Você sabe que o tipo de pesquisa que a gente costuma realizar é do tipo popular. A gente sabe chegar, a gente sabe de fato a mente descortinar, a gente sabe buscar. E olha que eu não estou a me enganar não. Neve de fato está a condensar em todo lugar. E é com a margem tão grande que não tem nem a possibilidade de margem de erro a gente usar. É 100% de certeza de que neve chegou lá. Aí você começa a conversar. Não posso dizer que existia zap no lugar. Mas existia de fato aquilo que era mais fácil de se realizar. Era um tal de mensagem para lá e mensagem para cá, mensagem para lá, mensagem para cá. E as mensagens a gente não podia descartar, não. Era a prova de que a gente esteve, de fato, a participar daquilo que qualquer doce de leite iria gostar. Sim, porque não dá para você, de fato, ser neve no lugar. Você, leite moça, virar, sim, porque a neve esteve a condensar. E ali o tacho se apresentar e o leite moça, quer dizer, o leite, é isso, o leite aceitar que ele precisa de fato. Não, ele precisa de fato coalhar. Olha, você fica mesmo a pensar, não é possível que a gente é capaz desse nó, sim, esse nó de fato desatar. A questão é que quando a gente age, a gente age assim, sim, assim, sem pensar mesmo, só de fato por causa do ar. Sim, sabe como é que é?
a gente vai deixando de fato o ar ali acumular a ponto de espumar. Com toda certeza, Caca vai virar. Não tem como, de fato, cabra não chegar e nos obrigar a uma atitude e tomar. Já que neve poderia, de fato, e muito atrapalhar os planos que a cabra aqui o tempo todo costumava realizar e mais. A cabra sabia até o verbo de ligação julgar. E era qualquer um que a cabra viesse a desejar. A dificuldade era ali. Mas ali não é assim um biquinho. Não, a gente resolveu de fato apostar aqui. Mas para apostar aqui a gente precisava e muito se fundamentar em ali. Aí uma raiz esteve a surgir. E não era tão simples assim. Sim, porque não é fácil a gente, de fato, ser raiz de AIMP. Porque a mandioquinha ali era difícil. Não, a mandioquinha era difícil de engolir. Ninguém conseguia intervir naquilo que a mandioquinha insistia em produzir. Sim. Aí você criar força. Não, força de vento aqui. Era força de vento aqui, força de vento acolá, força de vento. E a raiz de aipim a questionar. Se isso vier amargar, maniçoba eu não vou virar. Imagine de fato você sem saber de fato aquilo que aqui estará a passar. E a mandioquinha lá, insistindo de fato em vento estocar. Mas estocar vento nesse lugar é o mesmo que a gente criar bomba nuclear. Mas o dia esteve a chegar. E logo viemos de fato a avisar. Olha, se a mandioquinha ganhar, você sabe que você não vai poder questionar. Você sabe que na sua você pode, quer dizer, você vai ficar. Você sabe que é perigoso você esse caminho trilhar. A sua vida todinha vai desandar. Você sabe que ninguém do partido vai lhe apoiar. Você sabe que todas as costas vão virar. E se você insistir mesmo nessa bandeira levantar, você vai se danar. Você vai se danar. Até o seu nome, você vai desgraçar. Mas sabe como é que é? Neve não conseguia atinar para aquilo que o ouvido estava a escutar. Mas quem avisa, diz o ditado popular amigo Neve resolveu de fato ter chulé. Neve esteve de fato a acreditar que ele poderia de fato ao menos cair, sim, no colo popular. Mas sabe como é colo popular? No instante, colo popular tende a negar, sim, o filho que ele mesmo colocou no braço a ninar. E aí uma onda que esteve a passar. Sim, resolveram lavar carro no lugar. Aí, quando de fato resolveram lavar carro, era um tal de lavar carro aqui, lavar carro acolá, era lavar carro aqui, lavar carro acolá, que aí pronto, o povo resolveu. O quê? Sim, o povo resolveu colaborar. E foi, de fato, enxugar. Sim, porque era preciso, de fato, pegar pano popular para, de fato, o carro ali iluminar. E aí a gente não sabia. A gente não sabia onde essa história, sim, iria dar. Porque o povo não estava mesmo a agradar.
mandioquinha não sabia mais como controlar aqueles que há pouco estiveram de fato a falar que ela era a pessoa mais adequada para o verbo economizar. Sim, nos ensinar. Penso que a mandioquinha mesmo esteve a amargar de um jeito que ela mesma não estava a gostar. E foi com muita revolta que a mandioquinha esteve de fato a deixar a cadeira que ela tanto esteve de fato a alisar. Eu tenho mesmo que falar. Olha, a mandioquinha, ela costumava voar dentro de um mundo que era tão difícil tão difícil mesmo de entrar, que a própria mandioquinha era capaz de autorizar até mesmo a prisão dela no lugar, sem ela de fato atinar. E isso eu preciso mesmo falar. A mandioquinha, ela nunca esteve de fato a limitar, sim, a lavagem de carro no lugar, não. Ela compreendia que aquilo em nada iria dar e que era preciso, de fato, desconsiderar que aquilo tudo era fogo, quer dizer, era fogo de palha, era fogo que não iria se sustentar, que o próprio povo iria cansar. Talvez a mandioquinha tivesse mesmo um fundo de pensar. Talvez ela tivesse razão mesmo no lugar. A questão é que quando a mandioquinha esteve de fato a avalizar, sim, sabe como é que é? Salto alto no lugar. Aí pronto, a merda esteve a condensar. Não, e eu preciso esse linguajar usar, sabe como é que é? Aí foi um tal de merdar, era merda a condensar. E era de uma forma tal que eles mesmos resolveram tramar para a mandioquinha ali derrubar. Porque por mais que falasse para a mandioquinha que ela mesma poderia sobrar, na cabeça da mandioquinha não existia nem a mínima possibilidade dela assim acreditar. A mandioquinha sempre acreditou que ela era de fato uma pessoa honesta no lugar. Que ali o mandato que ela estava de fato a usar era a consequência do voto popular. A mandioquinha acreditava que o povo esteve a adorar com toda a sutileza que o povo sabia dar. E aquilo que o povo estava a realizar era natural de todo lugar. Ela mesma esteve a reclamar porque que ela não iria de fato deixar a polícia investigar. Olha, aqui devo de fato um parêntese salientar. Quando a gente está num determinado cargo popular e que de fato esse cargo tem um certo pesar, a gente precisa de fato considerar. E por mais que a gente de fato seja assim uma espécie de gepeto, boneco criar, naquele cargo eu tenho que especificar. Existe um certo respeito pelo lugar e não se pode de fato ali naquele momento tudo realizar. Quando vimos que de fato a mandioquinha não iria chamar os partícipes para de fato, olha, ali a polícia limitar, aí foi o momento da gente de fato acordar para o tal processo, a gente de fato avalizar. Não posso falar que nós demoramos a sacar. Penso mesmo que o erro mesmo foi a gente mudar o resultado daquilo que iria naturalmente deslanchar. Sim,
Penso que a gente esteve a errar no momento em que a gente desconsiderou mesmo o resultado. O resultado, sabe como é que é? Da cota parlamentar. A gente resolveu abusar de tal maneira que a coisa passou a se desfigurar de tal forma que a gente não consegue mais controlar. Uma coisa, de fato, é a cota parlamentar. A gente, de fato, ali, trabalhar como donos do lugar. Isso é uma coisa. A outra coisa, de fato, é a cota, sim, o executivo do lugar. Aquilo que é majoritário. E a gente deve, de fato, respeitar. Já que a gente diz que aqui é um país que o povo tende a votar naquele que o povo desejar. E quando de fato a gente resolveu mesmo quebrar essa corrente popular, toda a nossa vida a gente esteve a desgraçar enquanto sistema público do lugar. Olha, não é fácil a gente com cabra lidar. Não é fácil a gente, de fato, cabra barrar. Imagine quando cabra passa, de fato, a nos enxergar de uma maneira muito complicada de se dar. Porque uma coisa é o cargo onde, de fato, o povo vai representar. E ele tem algum tipo de respeito e consideração pelo lugar. A outra coisa é a gente mesmo, por si só, a gente derrubar o cargo do lugar. E aí pronto. E aí a gente não pôde mais as cartas a gente descartar. Virou apto a gente consultar. A casa de advogado do lugar. Com medo da cabra. Da cabra nos derrubar. E isso tem sido feito de uma forma tão natural, que o próprio diário é capaz de nos mostrar as atrocidades que aqui se costuma realizar. Tudo porque a gente resolveu abusar. A gente tinha uma oportunidade de ao menos a gente, olha, limitar, criar cercadinho. Olha, gente, é preciso de fato a gente considerar pelo menos o básico. Mas tudo a gente derrubar. Quem pode numa casa morar sem de fato ter um mínimo? Ainda que seja de fato uma casa. Que até um vento pode derrubar, mas tem que ter pelo menos o mínimo. Para o frio passar, se o verão chegar. Mas você não deixar condições de nenhuma estação você se sustentar. Foi o que aqui estiveram a realizar. Tiraram de nós tudo que é possível se realizar. E até o impossível eles resolveram de fato apostar. E se a coisa esteve a piorar, muito pior, a coisa esteve a ficar quando a gente resolveu de fato tirar a neve do lugar. E aí é que o inverno resolveu chegar. O inverno resolveu chegar de tal forma no lugar que toda a nossa estrutura, o inverno esteve de fato a levar. Não tem o que aproveitar. Não tem.
nós demos de fato até o judiciário o direito de governar. Nós não sabemos mais quem é que manda no lugar. Porque alguém tem que mandar. Alguém tem que mandar. Nós não sabemos. Nós apelamos aqui, apelamos para lá. E assim o tempo está a passar e as condições que a gente de fato está a ocultar é de lamentar. Porque nós não temos condições de barrar mais nada nesse lugar. Não temos mais com quem contar. A imprensa, ela mesma esteve a se desmoralizar. E é de tal forma que qualquer um pode enxergar. Mas a imprensa faz questão mesmo de se inventar. Colocar pau no ouvido para não escutar. Ó, o nariz ela vai de fato trancafiar, não vai deixar nem passar um ar. E a boca ela vai saber usar na conveniência do lugar. E a pele ela mesma esteve a arrancar, para nenhuma estação por ela passar. Não há como a gente acreditar em nada que essa imprensa venha falar. A imprensa deixou de ter algum tipo de base para nos informar. O imediatismo levou a imprensa a perder credibilidade até naquilo que é comum. Porque hoje é como de fato o vento passar e a imprensa querer correr atrás do vento. Sem se importar com que o vento esteja realizado. E você vai ficar sem saber o que de fato a imprensa estará a falar. Ao ponto da gente ou a TV desligar, ou de fato a gente vai deixar lá falar. Jornal a gente não tem mais nem por que comprar. Não há como de fato a gente se interessar naquilo que o folhetim ali vai falar. Se um rádio você for escutar, você vai se perguntar se aquelas pessoas têm noção das notícias que elas estão dando. É como de fato o café você requentar. E olha que eu não me incomodo, não. Posso tomar café requentado de 3, 4 vezes, 5. Mas é de tal forma que você não vai aguentar. Nem mesmo o rádio você sintonizar. E disso eu posso falar. Eu sou do tipo de pessoa que gosta mesmo. Gosto mesmo de me informar. Mas não há condições. Não há condições da gente de fato sentar. E se a gente ficar ali, olha, não, eu vou me esforçar, vou sentar, vou ouvir o jornal começar e ele terminar. Mas a mente vai ali desviar. Você não vai escutar aquilo que ali está na sua frente. E é de se lamentar. Aí você vai passar uma próxima fase. Aí você vai para o judiciário do lugar. O próprio judiciário esteve de fato a se exterminar. Desmoralizando um aqui, outro acolá, e moralizando aqueles que a gente não consegue sequer atirar como razoável no lugar. É tanto escândalo. E olha que a imprensa costuma de fato, olha, pega leve e oculta. Porque se a imprensa fosse divulgar os escândalos, conforme de fato foi num dia noticiário, e buscar de fato a ficha do escândalo, que depois a própria imprensa vai abafar. Olha, a gente teria que levantar mesmo. E todo esse alicerce
a gente analisar. Não tem como, de fato, a gente acreditar que existe um judiciário capaz de nos sustentar. O povo todo dia corre para gritar, justiça aqui, justiça acolá. E o famoso ditado popular, a polícia prende e a justiça solta. É a realidade que nós estamos a passar. Então, querer a minha boca tampar não vai adiantar. Qualquer um de nós pode precisar amanhã da justiça, que não existe nesse lugar. Nem para quem pode pagar. Nem para quem pode pagar. Imagine se eu for esmiuçar o que se passa. O que se passa de fato na base de quem vai julgar. Aí vamos de fato passar, sim, para aquilo que dizem legislar. Olha, são dispensáveis. São dispensáveis. Ninguém precisa dessas pessoas. Essa é a verdade. Nós não precisamos dos vereadores, dos deputados estaduais e nem dos federais e nem dos senadores. Não. Seria um grande favor. Seria um grande favor mesmo. Se eles se retirassem. Sim, e deixasse de fato ali a casa, para ela de fato ser analisada. E aí a gente iria ver o tamanho da desgraça. Nós iríamos de fato ver o tamanho da desgraça de cada casa que legisla em torno da massa. Uma massa questionada. Olha, mas vamos considerar. Sim, há algo de bom que eles estiveram a realizar, nem mesmo em favor deles. Nem mesmo em favor deles. Porque eles desconsideram de fato a sua própria existência. Eles desconsideram a sua própria existência. Vivem trancados dentro do próprio anonimato. E isso é, de fato, um fardo muito pesado. Cada um, de fato, sendo fogo cruzado. Cada hora de um lado. Fogo cruzado. O Oceano Pacífico, oh meu Deus, deve de fato ficar do outro lado. Aqui, com toda certeza, o atlantismo. Ai, meu pai. Aí é complicado. Aí nós vamos passar, de fato, para aqueles que deveriam, de fato, ter as rédeas do lugar. Esses, com toda certeza, eu vou deixar. Não, eu vou deixar para cada um mesmo, deixar a mente trabalhar. Porque eu teria motivos de considerar, são 24 horas do dia. Eu teria que dizer para Deus assim, vamos de fato pegar cada estado para eu, de fato, de falar. Aí, mas não ia dar um pingo. Aí Deus ia falar assim, ô minha filha, minha filha, nós devemos, de fato, considerar que antes de, sim, antes desse, não, tem antes desse, e todo o enredo que estiver a criar para a tragédia que cada estado está a carregar. Com um sistema público que, olha,
É preciso de fato, a gente perguntar: onde é que o Ministério Público está? Onde é? Olha, é mesmo de lamentar. Então eu não vou fantasiar. A leitura é conforme, de fato, a coisa está. E quem está a acompanhar sabe muito bem. Sabe muito bem do que eu estou a falar. Portanto, é sem ilusão. É sem ilusão. E por que eu vou publicar? Ah, eu vou publicar porque Deus disse. Porque Deus disse que cada um tem o direito. Cada um tem o direito a ser goleiro. Sim, a se defender. Cada um tem o direito de saber exatamente o que eu estive a fazer. Cada um. E tem o direito de se defender. Mas para a gente se defender é preciso a gente mesmo conhecer, ter uma ideia. Ter uma ideia daquilo que eu estive a fazer. Aqui é um rabisco. E eu não vou desmerecer a minha capacidade de ler. Eu não vou desmerecer aquele que de fato é o poder. Eu não vou desmerecer aquele que é Deus em meu ser. Eu não vou desmerecer a família sagrada que o tempo todo estará a me dizer: confie em você. Eu não vou desmerecer. Portanto, eu não posso esconder as coisas que aqui eu estive a dizer. Aqui eu só estou dando um pouco do entender. Foi muito além daquilo que nós poderíamos entender. Mas nós sabemos por quê. Nós sabemos por quê. Não existe, de fato, como ninguém sobreviver sem, de fato, condições mínimas de assim fazer. E do jeito que a coisa aqui estiveram a escrever, essas condições mínimas a gente sabe que essas condições mínimas está longe da gente ver. Portanto, cada um sabe de fato o que tem que fazer. Cada um sabe, somos adultos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Responder. Mas é com a verdade de Deus em meu ser. Não vou desmerecer a luz que aqui esteve a acender. Nem ninguém que eu estive de fato a conhecer em cada leitura que eu fui fazer. Obrigada. Um bom dia.